Olá, meus alunos do primeiro ano. Vamos dar continuidade na correção das atividades. Então, vamos corrigir hoje a atividade 6, que envolve conjuntos e problemas envolvendo a função de primeiro grau. Primeiro exercício. Em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear de acordo com a função t igual a menos 2t mais 18, em que t é o tempo medido em dias. Nessas condições, pode-se afirmar que no dia 8 de julho de 2003, a temperatura nessa cidade foi. Então, nós temos aí uma função que está representando a temperatura em relação ao tempo. E esse tempo aí foi até o dia 8 de julho. Então, nós vamos utilizar essa função e substituir o t por 8, que é a quantidade de dias que nós queremos saber. Então, a temperatura vai ser igual a menos 2, que multiplica, substituindo o t por 8, mais 18. A temperatura Tx vai ser igual a menos 16 mais 18. Menos 16 mais 18, que é igual a 2. Então, a temperatura nesse dia na cidade foi de 2 graus Celsius. Letra B. Número 2. Uma academia com 400 pessoas matriculadas propôs uma oferta de duas modalidades opcionais, Zumba e Pilates. Obteve-se o seguinte resultado em relação às matrículas nas modalidades. 250 matricularam-se em Pilates, 200 matricularam-se em Zumba e 150 matricularam-se em ambas. Assinale a alternativa que indica o número de pessoas que não se matricularam em nenhuma das modalidades. Então, vamos construir os conjuntos, o diagrama, que vai representar Zumba e Pilates. O problema diz que 150 pessoas matricularam-se em ambas, quer dizer que vai ser a interseção, que eu vou registrar aqui no meio, envolve os dois conjuntos. Então, para a gente colocar lá que matriculou somente em Zumba, já está indicando no problema que 200 matricularam em Zumba, mas eu tenho 150, então diminuindo 200 menos 150, quer dizer que vão ser 50 pessoas. E Pilates da mesma forma, foram 250 matriculados, menos os 150 aí da interseção, vai dar um total de 100 pessoas. A pergunta é, as pessoas que não se matricularam em nenhuma das duas modalidades. Então, nós temos aí a soma de 50 mais 150 mais 100, que dá um total de 300. No início do problema diz que eram 400 pessoas matriculadas, então a diferença entre esse valor vai dar um total de 100 pessoas, que não se matriculou em nenhuma das modalidades, ou seja, alternativa A. Terceiro exercício. Em uma pesquisa realizada com estudantes de educação física, verificou-se que 200 alunos gostam de voleibol, 300 alunos gostam de futebol, 40 alunos gostam de dois esportes e 220 não gostam de nenhum dos dois. Quantos foram os entrevistados nessa pesquisa? Então, vamos construir o diagrama com os conjuntos que vai representar o voleibol, futebol. O exercício diz que 40 alunos gostam de dois esportes, que é o que há em comum, que pertence aos dois conjuntos. Se 200 alunos gostam de voleibol, os que gostam apenas de voleibol vai ser a diferença do que já está registrado aí, 200 menos 40, que dá 160. E se no problema está dizendo que 300 alunos gostam de futebol, nós vamos diminuir, então, 300 menos 40, que vai dar um total de 260. E também tem 220 alunos que estão fora do conjunto, ou seja, são aqueles que não gostam de nenhum dos dois. Para saber quantos alunos foram entrevistados, nós vamos, então, juntar esses valores, 60 mais 40 mais 260 mais 220, que dá 680, que é a alternativa B. Observe o conjunto a seguir. O conjunto R, que está representado por esses algarismos aí. Então, qual o subconjunto formado pelos elementos de R que são múltiplos de 3? Então, vamos ver aqui, dentre esses valores que eu tenho aí,
quais são os múltiplos de 3? Múltiplo de 3 são os números que começam a partir do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim por diante. Então, lá no conjunto R, nós temos o 3, que é múltiplo, nós temos o 6, que é múltiplo, nós temos o 9, nós temos o 15, o 18 e o 21. Então, o conjunto que representa os múltiplos de 3, que pertence ao R, é o que está indicado na letra B. Observe os conjuntos M e N a seguir. O M, representado por 1, 2, 3, 4, e o N por 4, 5, 6 e 7. O conjunto S formado pela união desses conjuntos União é a junção entre os conjuntos. Então, nesse caso, vai ser a alternativa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Condições dos planos. O plano A ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. O plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. O gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas X dentro do período pré-estabelecido. Então, a gente vai determinar a função correspondente a cada plano. Então, está aí, as funções são AX para o plano A, R$ 20 por consulta vezes X, que vai indicar as consultas daquele período, mais o valor fixo de 140. Plano B, BX, que é igual a R$ 25, que é o preço de uma consulta, vezes X, que vai ser um total de consulta por aquele período, mais 110, que é o valor fixo. A alternativa B. Nós temos, então, a situação em que o plano A e B são equivalentes, ou seja, são iguais. Pegando aqueles valores, aquelas duas funções da alternativa anterior, nós vamos colocar uma igualdade para elas. Ou seja, 20x mais 140, que é do A, igual a 25x mais 110, que é o do B. Organizando essa equação, nós temos então que 20x menos 25, que vai passar para o primeiro membro, vai ser igual a 110 menos 140. 20x menos 25x vai dar menos 5x, 110 menos 140 menos 30. Vou trocar, tirar os sinais, multiplicando por menos 1. X então vai ser igual a 30 sobre 5, x vai ser igual a 6. Então, espero que vocês tenham entendido, bons estudos para vocês, que façam todas as atividades. Está um momento difícil, mas precisa todo mundo se empenhar para que a gente possa vencer. Cuidem-se direitinho e um grande abraço a todos vocês. Até a próxima aula.